E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Sétimo ano A, sétimo ano B, sétimo ano C. Vamos dar início ao filo Equinodermos, continuando o assunto sobre o reino animal, beleza? Vamos lá, vamos dar uma pincelada, vamos dizer assim, para que vocês não fiquem sem ver esse assunto, ok? Então vamos lá. Bom, primeiro, a palavra Equinodermos. Equino significa espinhos, dermo significa pele. Então seria pele com espinhos. Então, equinodermata, equinos, espinho, derme, pele. Todos os animais desse filo aqui, eles são macroanimais. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles não são microscópicos. A gente consegue visualizar esses animais a olho nu. Então, todos os animais são macro e nenhum são parasitas, tá? Eles têm vida livre, eles se alimentam de outros organismos. Então eles são heterotróficos, ok? Bom, e eles também não vivem em colônia. Eles vão viver de forma individual, não agrupados com outros organismos, com outros da mesma espécie. Beleza? Vamos lá. Todos são marinhos. Professor, todos são aquáticos, beleza. Mas marinhos, sim. A gente só encontra esses organismos em oceanos, mares e oceanos. A gente não vai encontrar esse organismo aí em lagos, lagoas, rios. Não é um organismo ducícola, tá? Não é um organismo de água doce, beleza? Então vamos lá. Todos são marinhos, encontrados em todos os oceanos do mundo. No Brasil, são conhecidas 329 espécies de equinodermos e no mundo mais de 7.000 espécies de equinodermos. Beleza? Vamos lá. Características gerais desse filo, tá? Então tem as características gerais desse filo, mas posso dizer a vocês que é o filo que se aproxima mais ao filo a que pertencemos, aos cordados. Então são os que se aproximam mais aos cordados. Por quê? Porque tem algumas características que a gente vai falar aí. Eu não sei se vocês lembram, mas até agora a gente só falou de organismos que não possuíam esqueletos, tá? E quando possuíam esqueletos de forma externa. Então aqui a gente já vai encontrar uma presença de um esqueleto interno, de um chamado endoesqueleto, de substância formado, claro, por substâncias calcárias. Então, espinhos que recobrem o corpo e fazem parte do seu esqueleto, essas são as características gerais. Espinhos que recobrem o corpo e fazem parte do esqueleto. Animais que são bentônicos, marinhos. Professor, o que são bentônicos? Bentônicos, na realidade, são organismos marinhos que vivem na parte de baixo, vivem junto ao solo, colado ao solo, ou eles estão fixos ao solo, ao substrato, ou eles estão lá se movimentando, mas estão próximos ao substrato. Beleza? Por quê? Porque é ali que eles conseguem a sua alimentação. Então, eles possuem endoesqueleto, como eu falei para vocês, endoesqueleto de origem mesodérmica. Então, a mesoderme seria um tipo de folheto embrionário também, tá? Então, vamos lá. Endoesqueleto de origem mesodérmica, formando placas calcárias porosas. Exclusivamente marinhos, como já disse a vocês, a gente só vai encontrar esses organismos no mar, não em outro local. Vamos lá. Características gerais. Sistema ambulacral. Ambulacral ou ambulacrário. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Eu coloquei uma partezinha só para a gente falar sobre isso. Quando a gente for falar sobre a estrela do mar, que faz parte desse filo, a gente vai falar sobre o sistema ambulacral, que está presente aí em todos os organismos que fazem parte desse filo, beleza? Então, acéfalos. Professor, o que seriam acéfalos? Isso mesmo, céfalo vem de cabeça. A seria um prefixo, não seria, é um prefixo de negação, então quer dizer que o organismo ele não possui cabeça, beleza? Triblásticos, são aqueles organismos que eles possuem os 3 folhetos embrionários, que eu já falei. Celomados. Celomados, pessoal, é uma cavidade onde a gente vai encontrar os órgãos. Então tem uma cavidade específica para que possa ter os órgãos, o material, vamos dizer que as vísceras, tá? Então essa partezinha, essa cavidade a gente chama de celoma.
Até agora, todos os organismos que tínhamos falado atrás, eles eram acelomados, tá? Então, esse filo tem como característica já possuir celoma. Então, ele já se aproxima ao nosso filo, tá? Por quê? Porque nosso filo, ele é celomado. Ele possui essa cavidade onde tem os órgãos, as vísceras estão protegidos ali naquela parte daquela cavidade. Beleza? Deuterostômio. Olha só. Antes a gente estava falando de alguns organismos que primeiro surgia no seu desenvolvimento a boca para depois surgir o ânus. Então, quando a gente fala no deuterostômicos, são organismos que no seu desenvolvimento embrionário, o ânus ele vai surgir primeiro que a boca. Então, esses organismos são chamados de deuterostômicos. Professor, eu tenho que gravar isso? Não, não precisa, beleza? Mas assim, é bom você fazer mais à frente uma pesquisa mais aprofundada para que você possa se interar mais com esse assunto, beleza? Então, simetria bilateral. Quando a gente falou anteriormente nos insetos, nos artrópodes, eu falei também sobre essa simetria bilateral. Quer dizer, é uma simetria que possui dois lados iguais. Se a gente dividir ele ao meio, vai ter um lado esquerdo e um lado direito. Beleza. E eu disse também que tinham outros tipos de simetria. Ok. Nesse filo aqui, existem organismos que possuem a simetria bilateral na sua fase adulta e outros que possuem essa simetria bilateral só na sua fase larval, tá? Então a gente vai encontrar a simetria bilateral na fase larval e na fase adulta a gente vai encontrar a simetria radial. Na maioria dos casos a gente vai encontrar aqui uma simetria pentarradial. Então não seria só duas partes, seriam 5 partes que poderia ter cortes aí, e aí eles ficariam iguais. Então a gente chama de pentarradial. Vamos lá. Continuando ainda com as características gerais, a gente vai falar sobre a respiração. Respiração por brânquias dérmicas. Então assim, é um sistema, é um organismo que depende daquele sistema ambulacral que eu falei para vocês. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele, tá? Para que vocês possam entender melhor. Então assim, a parte da respiração depende muito desse sistema ambulacral. Não só a parte da respiração, como também outras partes que a gente ainda vai falar. Sistema nervoso é um sistema nervoso difuso. Essas células nervosas vão estar difusas ali dentro do corpo. Não vai ter nem gânglios nervosos, tá? Vai estar difuso ali dentro daquele organismo. Sexos separados. Se tem sexos separados, esses organismos são chamados de dioicos. Isso mesmo, dioicos. Se tivessem os dois sexos, seriam hermafroditas, chamaríamos de monóicos. Mas nesse caso eles não possuem esse sexo ao mesmo tempo, né? Os dois sexos ao mesmo tempo no seu corpo. Como existe o macho e existe a fêmea, chamamos de dioicos. Então eles possuem sexos separados. O sistema excretor, ele é ausente. Então vê só, nos outros organismos que a gente viu, eles tinham um sistema excretor formado por metanefrídeos, tá? O nosso é formado por néfrons, tem um rins. Esses organismos aqui eles não possuem esse sistema excretor, tá? Ele vai realizar a excreção do material que vai ser eliminado do corpo dele através de difusão. Ah, professor, a gente vai ver mais à frente como acontece, beleza? Faz parte também, essa excreção também faz parte daquele sistema ambulacral que eu falei para vocês, que estava lá no início, tá? Olha só, agora nós vamos falar sobre os grupos. Existem 5 grupos que estão representando aí os organismos que são chamados de equinodermos, tá? Esses organismos que possuem esses espinhos espalhados em seu corpo e possuem uma estrutura que é responsável, na realidade, pela respiração, pela alimentação também, pela distribuição de substâncias no corpo, que é chamado de sistema ambulacral, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele, beleza? Então eu vou falar sobre os 5, mas assim, a gente não vai aprofundar sobre esses grupos, beleza? Lembrando, são organismos marinhos, são organismos que a gente conhece, a gente vê assim com grande facilidade até na praia, estrelas,
bolacha do mar, pepino do mar, então não é nada muito surpreendente, não são organismos tão surpreendentes não, tá? Então vamos lá. Ofiuroidea. Ofiuroidea. O nome é um pouquinho complicado, mas dá para entender. Professor, eu vou precisar gravar todos esses nomes? Não vamos pensar em gravar esses nomes aqui. Vamos pensar mais em saber sobre algumas características gerais desse grupo, beleza? Para que você não fique em branco, vamos dizer assim, com esse assunto, ok? Então, Ofiuroidea, beleza? Então, assim, são os organismos mais diversificados, vamos dizer assim, encontrados nesse filo, beleza? Então, assim, eles possuem 5 braços delgados, possuem uma estrutura interna central em forma de disco. Eles não possuem ânus, eles possuem a boca, mas eles não possuem, nesse caso aí, um ânus. São animais, são organismos que têm os hábitos noturnos, eles alimentam-se de plânctons e detritos orgânicos, têm um alto poder de regeneração. Então esses organismos aqui, se ele perder um braço desse aí, um tentáculo desse aí, ele consegue, após pouco tempo, refazer toda essa estrutura e, claro, por isso que a gente diz que ele tem um alto poder de regeneração, tá? Então vamos ler um pouquinho sobre as características, algumas características que ele possui, que esse organismo possui. Ele é representado aqui pela serpente chamada de serpente do mar, ok? Então, os ofiuros, tá? Tem um disco pequeno, arredondado, com 5 braços distintos, longos, delgados, articulados e frágeis. No braço há um ramo de sistemas ambulacrários, que a gente vai falar ainda. É recorrente essa palavra, ambulacrário. Por quê? Porque é um sistema que faz parte desses organismos aqui. Então, se numa prova falar tiver alguma palavrinha falando sobre ambulacrários ou ambulacrais, você já sabe, eita, está falando aí do filo chamado equinodermos, tá? Por quê? Porque esse filo depende desse sistema aí. É um sistema hidrovascular. É um sistema onde a água ela vai entrar no corpo desse organismo e vai fazer com que as substâncias sejam distribuídas. Então quem faz parte desse processo aí é a água, tá? Até para fazer a distribuição do oxigênio. Quem vai fazer esse processo também vai ser, nesse caso aí, a água. Então, no braço há ramo do sistema ambulacrário, como falamos. Os pés ambulacrários são ventrolaterais, quer dizer, estão posicionados na parte mais lateral, né? Então, sem ventosas, eles são sensitivos, auxiliam na respiração e podem levar o alimento até a boca, tá? Então, vamos lá. Continuando ainda falando sobre essa classe, a classe da serpente do mar. Então todos os órgãos digestivos e reprodutores estão nesse pequeno disco aqui interno, tá? Então a boca fica no centro da superfície oral e não há ânus. Vivem na água rasa ou também a gente pode encontrar em águas profundas. Podem se esconder embaixo de pedras ou plantas marinhas, ou lodo, areia. São ativos à noite. Então, como eu disse a vocês, eles são animais noturnos. A maior atividade do seu corpo é na parte da noite. Então, de dia ele fica escondidinho lá em repouso, como os outros animais que são noturnos, né? E quando chega a noite é que ele tem a sua maior atividade. Então, movem-se por movimentos rápidos, alimenta-se de pequenos crustáceos, molúsculos e outros animais, e detritos, claro, do fundo do mar. Então esses aqui são as características gerais dessa classe chamada de Ofiuroidea, beleza? Nominho complicado esse, né? Vamos lá. Asteroidea. Asteroidea, você lembra logo de asteroide, tá? Asteroide, estrela. Ah, estrela? Estrela do mar. Então, assim, esse grupo é um grupo onde a gente vai encontrar a presença de 5 braços. 5 braços.
eles são exímios predadores de bivalves. Lembra, as ostras que possuem duas válvulas, eles adoram se alimentar das ostras, então eles pegam com os braços, eles conseguem abrir e eles conseguem introduzir dentro desse organismo o seu estômago, e dentro ele lança as suas enzimas. As enzimas, na realidade, elas participam da digestão, então acelera a digestão, o processo digestório daquele organismo, e depois ele vai sugar aquele organismo e vai conseguir se alimentar, tá? Então, assim, também é outro organismo que tem um alto poder de regeneração. Se ele perder uma parte um braço dessa estrela aí, ele vai conseguir, na realidade, produzir um outro braço em pouco tempo, tá? Então, assim, tem até uma história de que... é uma história que todo mundo fala, que em determinada região aí, em algum local, os pescadores estavam reclamando que o número de bivalves estava diminuindo bastante, o número de ostras e tal. E eles começaram a encontrar naquela região ali muitas estrelas do mar. Com raiva, eles pegaram, passaram a faca, cortaram elas e jogaram no mar, pensando que tinham matado aquele organismo. Resumindo, à medida que o tempo foi passando, eles com essa prática, o número de estrelas do mar foi aumentando. Claro, se ela consegue se regenerar, se ele cortou o corpo dela, partiu em pedaços, cada pedaço daquele ali deu origem novamente a outra estrela. Então eles pioraram, vamos dizer assim, a situação daquela região. Não sei se é verdadeira essa história, mas fala-se muito dentro da biologia, quando a gente está falando sobre as estrelas do mar. Nesse grupo aqui fala muito sobre essa história, que não sei se é verídica, mas faz um sentido, né? Então, a falta de conhecimento vai fazer com que aquelas pessoas ali, fizeram com que aquelas pessoas, se realmente foi verdade, reproduzissem ainda mais esse organismo, beleza? Então, assim, claro, a gente sabe que a reprodução desse organismo, ela é sexuada, tá? Então existe o macho, existe a fêmea, mas também existem organismos dentro que conseguem fazer vamos dizer assim, a autorreprodução. Então ela, a estrela do mar, ela consegue se dividir em duas partes e consegue se reproduzir de forma assexuada. Então, essa regeneração que ela tem clara regeneração, mas também ela tem essa estrutura que ela pode se dividir, pode dar origem a duas estrelas. Então, a gente pode dizer que a estrela do mar, ela tem também um tipo de reprodução chamado de reprodução assexuada, beleza? Então, vamos lá. Já falei sobre o alto poder de regeneração, já falei sobre os tentáculos, né, os braços, né, 5 braços, e falei sobre a predação dos bivalves. Agora vamos dar uma lida aqui sobre algumas outras informações, né? Estrela do mar abundam elas estão, claro, presentes em quase todas as costas marinhas, especialmente nas praias rochosas e ao redor dos pilares dos portos. Várias espécies vivem desde as linhas da maré até as profundidades consideráveis na areia e no lodo. O corpo de uma estrela do mar consiste em um disco central, como possui, claro, 5 raios, braços afilados. Na superfície aboral, professor, que superfície aboral é essa? Então, assim, nesses organismos aí, nos artrópodes, uma das características que a gente encontra é o ânus na parte de cima, a boca na parte de baixo e o ânus na parte de cima. Então, quando a gente fala sobre superfície aboral, seria a superfície onde está o ânus. Então, na parte superior, beleza? Então, na superfície aboral ou superior, há espinhos calcários, os quais são partes do esqueleto. Ainda continuando a falar sobre o grupo das estrelas do mar, né? O Asteroidea. Então, a respiração ela é feita por brânquias. O ânus é uma abertura diminuta, próximo à região central da superfície, tá? Então, a boca está no centro da superfície oral, quer dizer, na parte inferior. O sistema possui, claro, o sistema ambulacular, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E na ponta de cada braço há tentáculos táctil
e uma mancha ocelar sensível à luz. Olha só, quando a gente fala sobre a mancha ocelar, existem alguns organismos que possuem estruturas, olhos, muito simples que chamamos de ocelos. Então, os ocelos, na realidade, eles não conseguem formar a imagem, mas eles conseguem sentir a presença de luminosidade. Então, já tem aqui a presença nesses braços dele de estruturas ocelares que se aparentam muito com olhos. Não são olhos, beleza? Então são estruturas bem rudimentares, inclusive daqui que é mais rudimentar ainda do que um ocelo, tá? Mas são estruturas que servem para identificar a presença de luminosidade, ok? Então vamos lá. Ainda continuando sobre as características do grupo da asteroideia, então as estrelas do mar alimentam-se de moluscos, crustáceos, algas, vermes, alguns vermes, claro. Alguns se alimentam de matéria orgânica em suspensão e até mesmo de animais pequenos e ativos, como peixes, ocasionalmente podem ser capturados. A sua reprodução, como eu falei para vocês, então, os ovos dos espermatozoides são postos na água no mar, onde ocorre a fecundação. Se os ovos são postos na água do mar, e claro, os óvulos dos espermatozoides vão ser lançados, então o tipo de reprodução aí vai ser reprodução sexuada, mas com fecundação externa, tá? Nesse caso aí a gente vai presenciar nesse filo, no filo dos artrópodes, uma reprodução sexuada, mas a fecundação ela é externa, ela ocorre fora do corpo da fêmea. Olha só, está falando aqui sobre a superfície aboral, que eu falei para vocês, que é onde a gente encontra a parte do ânus, tá? E a superfície oral, que seria a parte de baixo do organismo, beleza? A gente vai falar agora um pouquinho sobre o sistema chamado de sistema ambulacral, beleza? Ou hidrovascular. Eu coloquei um materialzinho aqui para a gente falar um pouquinho sobre ele, para vocês terem a ideia de como funciona. Por quê? Porque a característica mais específica desse filo que a gente está falando hoje é esse sistema ambulacrário, que na realidade substitui alguns outros tipos de sistemas, beleza? Então assim, olha só, é bem rudimentar e depende bastante da água esse sistema. Então, na parte de cima, vamos dizer, isso aqui é uma estrela do mar, está mostrando só a parte do sistema hidrovascular dele, da estrela do mar, beleza? Então, existe uma aberturinha, tipo um chuveirinho, que permite a entrada de água nesse sistema. E essa abertura a gente chama de placa madrepórica. Placa madrepórica. É por esse local aqui que a água ela vai entrar. Então existe o disco radial, existem os canais radiais, onde a água vai ser distribuída por todos os canais aqui. Professor, mas o senhor falou no sistema ambulacral. Beleza. Por que ambulacral? Porque existe uma estrutura nesses organismos que a gente chama de pés ambulacrais. São essas estruturas aqui. Nesses pés ambulacrais existe uma ampola, e essa ampola, na realidade, ela pode comprimir ou relaxar. E isso vai fazer com que esse organismo aqui se locomova, tá? Então, cada vez que ela se comprime, ela faz com que a água ela seja expulsa desse sistema. Professor, mas existe uma abertura na parte de baixo desses pés ambulacrários? Não, não existem. Mas existem peles ultra finas que permitem, na realidade, a passagem dessa água. E na passagem dessa água aí, claro, o oxigênio ele pode ficar retido, e é dessa forma que ela consegue oxigênio, é dessa forma que ela respira. Então, são brânquias, vamos dizer aqui, mas bem rudimentares, que estão dispostas nesses túbulos aqui, e é dessa forma que esse organismo vai conseguir também realizar a absorção de oxigênio. É dessa forma que a água circulando nesse corpo aqui vai fazer com que esse organismo se locomova. Nem todos vão se locomover, claro, através desses pés ambulacrários, mas muitos conseguem a locomoção através desses pés. Então,
a alimentação, a distribuição desses organismos aqui, dos nutrientes dentro desse organismo, vai ocorrer através da água. Por isso que é tão importante esse processo aí dos pés ambulacrários, desse sistema chamado de sistema ambulacrário. Tá? Então, sistema hidrovascular ou ambulacral. Tem como funções a locomoção, a respiração, a captura de alimentos e também os órgãos sensoriais. Tá? Então tem várias funções essa partezinha chamada de sistema hidrovascular, que é de extrema importância nesse filo aqui, beleza? Então, em prova, geralmente, quando cair, vai cair falando sobre o sistema ambulacral. E aí você já vai associar, claro, a esse filo aqui, tá? Então vamos dizer que quais são as características principais, professor, desses organismos? Bom, eles possuem esqueleto interno, beleza? Eles já possuem celoma, que é aquela cavidade onde estão acomodados os órgãos e as vísceras. Então, duas características já. Então, eles já são celomados e eles possuem endoesqueleto. E a outra característica que é específica é esse sistema aqui, hidrovascular, beleza? Que a gente chama de sistema ambulacral ou ambulacrário, ok? Essa seria a característica específica desse grupo. O resto é só algumas, vamos dizer assim, características gerais de alguns organismos. Então vamos lá. Vamos falar agora sobre o equinoidea, que é um outro grupo que é representado pela bolacha do mar, tá? Equinoidea, bolacha do mar. Então eles possuem uma carapaça rígida, eles possuem uma ausência de braços, eles possuem uma estrutura na parte inferior com 5 dentinhos que a gente chama de lanterna de Aristóteles. Professor, mas por que recebeu esse nome de lanterna de Aristóteles? Porque Aristóteles foi o primeiro que fez essa observação e ele disse que parecia uma lanterna. Resumindo, ficou o nome lanterna de Aristóteles. Esses organismos aqui, eles vivem na parte de baixo, né? No solo, colado ao solo, enterrados muitas vezes pelo substrato, e eles se alimentam de organismos microscópicos que a gente chama de plânctons, tá? Então, pequenas algas, pequenos organismos também, não só algas, mas também animais microscópicos, ele vai se alimentar também. Então, em geral, a gente chama de plânctons, que a gente encontra nos plânctons os zooplânctons e os fitoplânctons, beleza? Fitoplânctons são as águas e zooplânctons são os animais que são microscópicos. Vamos falar sobre algumas características, vamos ler aqui sobre algumas características desse equinoidea, que é representado pelo ouriço do mar e pelas bolachas da praia, né? Então, o ouriço do mar é aquele que é uma bolinha cheia de espinhos, né? Que muita gente se fura nele, ali em Boa Viagem tem bastante daquele ouriço naqueles recifes ali, beleza? Então, assim, os membros dessa classe têm um corpo arredondado, sem braços, os raios livres, mas possuem espinhos delgados e móveis. No ouriço do mar, comuns, as vísceras estão encerradas em uma carapaça. Tem uma carapaça e as vísceras estão dentro dessa carapaça, tá? Então, a boca e o ânus são centrais, mas em polos opostos. Então, da mesma forma, a mesma coisa que dizer, aquele menino ali, aquele animal nasceu com o bumbum virado para a lua. Porque a boca é na parte de baixo e o ânus vai ser na parte de cima, beleza? Então essa é uma característica desses organismos aqui. Claro, existem alguns que têm características diferenciadas, como o lírio do mar, que vai possuir a boca e o ânus também bem próximos uns aos outros. A gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Por quê? Porque a própria estrutura do corpo do lírio do mar é diferente desse organismo aqui, tá? Desses organismos. Aqui, quando eu estou falando desse grupo, eu estou falando do ouriço do mar e estou falando da bolacha do mar. Beleza? Então, eu já disse que possui uma carapaça rígida, ausência de braços, possui uma estrutura com dentinhos na parte de baixo, chamada de lanternas de Aristóteles, e alimentam-se de pequenos organismos que a gente chama de plânctons. Ok? Então, vamos falar um pouquinho aqui. No ouriço do mar, comuns, as vísceras estão encerradas em uma carapaça. A boca e ânus são centrais, mas em polos opostos. Ok. Ainda continuando a falar sobre esse grupo, o equinoidea. Agora coloquei uma imagem de um ouriço do mar.
vamos dizer assim, se inteirar, se você ainda não está lembrado o que é um ouriço do mar. O interessante é que na escola a gente tem o esqueleto do ouriço do mar e seria perfeito para mostrar para vocês. Inclusive até a estrutura da lanterna de Aristóteles, que são os dentinhos, a gente tem também lá no próprio esqueleto. Então ficaria até mais fácil mostrar. Mas quando voltarmos, eu vou pedir para vocês me lembrar, para que eu possa levar vocês para mostrar essa estrutura aí também para vocês. Beleza? Inclusive tem bolacha do mar lá na escola, eu peguei algumas estruturas na praia, Maria Farinha tem bastante, então eu peguei e tem algumas lá na escola também. Beleza? Então tá tudo lá no laboratório, a gente vai, quando voltarmos, a gente vai dar uma olhadinha lá de forma presencial, é bem melhor, viu? Vai ser bem melhor para que a gente possa aprender, beleza? Então assim, ouriços se alimentam-se de plantas marinhas, matéria animal morta, pequenos organismos. As bolachas da praia, elas se alimentam de partículas orgânicas de areia ou do lodo, através da ingestão direta ou por meio de rede de mucos. Beleza? Ok. Olha só. Lembra que eu falei sobre os lírios do mar? Que seria um organismo que tem a boca e o ânus não em lados opostos, mas em estruturas bem próximas, no mesmo lado, tá? E eles estão bem próximos, tanto a boca quanto o ânus. Por quê? Porque geralmente eles estão fixos por um pêndulo na areia e possuem como se fosse uma crina voltada para a parte de cima, tá? Então parece um lírio na realidade, parece uma flor, tá? Por isso que é chamado de lírio do mar. Assim, tem claro algumas estruturas, é o único, como eu falei para vocês, que vai possuir a boca para cima. São organismos que são filtradores, eles possuem o corpo em forma de cálice, e essas estruturas que a gente vê para cima, esses, vamos dizer, braços, a gente pode encontrar de 5 a 200 braços, tá? Então são organismos que são muito bonitos, muito bonitos. Então, de fácil, vamos dizer assim, percepção. Quando a gente olha, a gente já sabe que aquilo ali é um lírio do mar, beleza? É um animal, tá? É um equinodermo. Então, algumas estruturas aqui, vamos lá. Esses equinodermos, semelhantes a flores, vivem desde abaixo da linha da maré, em profundidades abissais. Então, a gente encontra também em locais muito profundos. Então, a gente chama de abissais. O corpo é um pequeno cálice em forma de taça, composto por placas calcárias. Boca e ânus estão presentes na superfície oral. Alimentam-se de plânctons e de detritos colhidos pelos tentáculos e dirigidos, claro, à boca pelos cílios. Exemplo desse organismo, como falei, os lírios do mar. Vamos lá, pessoal. Falar agora sobre outro grupo, tá? Outra classe, vamos dizer assim, chamada de Holuturoidea, tá? Então, a gente vai encontrar nessa classe aí um organismo que parece muito com um pepino, tá? Tanto que ele recebe o nome de pepino do mar. E assim, ele tem como característica, ele é um pouco diferente dos outros, porque a característica dele, na fase adulta, ele já tem um sistema realmente bilateral. Então, se você cortar ele ao meio, ele vai apresentar dois lados, o lado direito e o lado esquerdo. O corpo dele é um corpo, como pode ver, alongado. A boca e o ânus estão em lados extremos, tá? Então não está na parte superior ou inferior, nem estão colados, nem estão juntos, eles estão em lados extremos. Eles vivem no fundo do oceano, eles alimentam-se também de plânctons, tá? Então são organismos muito bonitos também de se ver, vamos dizer assim. Então a boca é circundada por 10 a 30 tentáculos, que são modificações de pés ambulacrários bucais. Então os pés eles sofrem alterações, mudanças nesse organismo e se transformam ali em tentáculos, tá? Então pode ser ali uma adaptação, serve como uma evolução nesse caso aí para esse tipo de organismo. No lado ventral encontra-se os pés ambulacrários com ventosas que servem para a sua locomoção. Então esses pés ambulacrários ainda possuem ventosas. Não são todos que possuem ventosas. Alguns possuem, outros não possuem ventosas, beleza? Então, pessoal, a gente deu uma pincelada, vamos dizer assim, a gente falou um pouquinho sobre os 5 grupos. Espero realmente que vocês tenham aprendido alguma coisa. Claro, o tempo ele é muito curto,
da aula e a gente não tem como explanar todas as situações que a gente realmente queria. E aí nós chegamos, na realidade, ao quinto grupo, tá? Então falamos sobre o quinto grupo. Eu espero que vocês tenham aí assimilado alguma coisa. Espero sinceramente que vocês tenham conseguido entender alguma coisa. O que você não entendeu, você vai, volta ao vídeo, dá uma procuradinha, vai no Google, dá uma procuradinha, dá uma aprofundada. Como eu já falei para vocês, isso aqui, ó, nada que você viu aqui foi em vão. Então eu estou dizendo que tudo que você aprende serve para alguma coisa no futuro. Tá? Até as coisas ruins, quando a gente aprende, serve para que a gente não faça novamente aquilo. Então, o que eu estou falando aqui, no momento, talvez você ache até que isso não seja interessante para vocês, mas pode ter certeza que é. Isso é o conhecimento, você está tendo conhecimento sobre os organismos, tá? E isso aqui está no nosso material. Esse ano ele veio de forma mais resumida, mas eu estou tratando de corrigir essa falha, tá? Então eu estou falando sobre esses organismos e é bem necessário. Como eu falei para vocês, existem características que são específicas desses organismos. São a presença do esqueleto interno, o chamado endoesqueleto, a presença do celoma, que até então a gente tinha falado sobre organismos pseudo-acelomados ou acelomados, pseudocelomados ou acelomados, tá? Então são estruturas que não estavam presentes e agora já faz parte desse grupo. Então esse grupo é o que está mais próximo do que a gente vai falar mais à frente, que é os celomados. Quem são os celomados, professor? Olha, são os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então vamos falar sobre isso nas nossas próximas aulas, beleza? Bom, então assim, vamos continuar ainda falando um pouquinho sobre algumas características desse último grupo, tá? Então, os holonteroideas, então as holontúrias, palavrinha difícil, né? As holontúrias movem-se como lesmas no fundo do mar ou cavam no lodo ou areia na superfície, deixando somente as extremidades do corpo expostas. Então ela se enterra, né? Deixa só as extremidades do corpo do lado de fora. Então, quando perturbadas, elas contraem-se lentamente, tá? Então são organismos que não têm essa locomoção rápida. O alimento é de material orgânico, de detritos no fundo, empurrado à boca ou, nesse caso aí, de plânctons que ficam aprisionados a um muco, que ele possui um muco em sua pele. Então esse plâncton que fica aprisionado ao muco dele vai servir também como estrutura de alimento para ele. As holontúrias frequentemente são invertebrados dominantes, quer dizer, são os invertebrados que estão lá presentes em ambientes mais profundos, então são dominantes na parte mais profunda dos oceanos, tá? Então falamos sobre o pepino do mar. Curiosidades do filo Equinoderma, beleza? Olha só, sistema ambulacrário é um sistema que funciona na locomoção, na alimentação e na respiração também, dependendo da classe particular desses equinodermos, que também fazem parte da respiração. Quer dizer, nos ofiuros e nos crinoides, os pés ambulacrários não têm ventosas, tá? Lembra quando eu falei na parte dos pepinos do mar? Eles possuíam ventosas. Já os ofiuros e os crinoides, eles não possuem ventosas. Então os pés ambulacrários não têm ventosas e não são usados para a sua locomoção. Então esses pés ambulacrários nem sempre são usados para a locomoção, mas servem para a locomoção também. Em alguns organismos servem para a alimentação, em alguns outros servem até para a respiração, beleza? Olha só, continuando as curiosidades, então, a estrela do mar se reproduz assexuadamente, isso eu já falei para vocês. Então, dividindo o corpo em 2 pedaços, tá? 2 ou mais pedaços ela pode se dividir. Cada pedaço é capaz de regenerar-se e o resto do corpo é originado pela nova estrela do mar, beleza? É isso aí, então ficamos por aqui, tá? Falamos sobre as características gerais dos equinodermos, falamos um pouquinho sobre cada estrutura aí, cada classe, e deixo para vocês uma atividade para vocês fazerem em casa,
uma atividade de fixação. Vocês vão fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre os equinodermos. E essa pesquisa você pode escrever no seu caderno de ciências ou você pode fazer a pesquisa e depois anexá-la ao seu caderno, beleza? Quando voltarmos, eu vou dar uma olhada, o professor Francisco, o professor Chico vai dar uma olhada no caderno de vocês e, por que não, pode valer também pontuação, beleza? Fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.